nós vamos conversar sobre sexualidade. Karine, como é que você definiria para a gente, de forma sucinta, breve, didática, o que é a sexualidade, de forma prática, para essa geração entender de forma bem de boa o que seria a sexualidade? Seria algo polêmico? É algo que envolve necessariamente uma série de fatores ou é algo mais prático, criado por Deus? De que forma você entende? Eu entendo que Boa noite, gente! Uma delícia para nós estarmos aqui hoje, viu, com vocês. Eu entendo, Lucas, que a sexualidade ela é algo natural. E ela precisa ser visto e explorado com o olhar do qual Deus nos coloca. Só que ela não deveria ser um mito como as pessoas tratam. Exatamente. Sabe? Muitas pessoas têm dúvidas. Geralmente, quando esse assunto entra em qualquer grupo de resposta, fica aquelas piadinhas, como se aquilo fosse algo muito, né? Tipo assim, não dá pra gente falar. Mas quanto mais a gente aborda, menos chances tem da gente cair nas mentiras que o mundo coloca. Muito e bom. O melhor ambiente para isso é aqui dentro da igreja, Muito eu bom. entendo. Muito Ou bom. dentro de casa. Muito bom. E é a pergunta que eu ia fazer para Adriano. Adriano, por que é importante a gente conversar sobre esse tema? Eu sei que tem um padrão de rejeição, de certa forma, né, tratar sobre esse tema, mas por que é importante toda essa galera saber sobre esse tema, na sua opinião? Boa. Galera, boa noite. Eu acho que é muito importante porque eu me vejo alguns anos atrás, e aí na idade dessa galera, que é muito lindo, né, eu não tinha tanta informação, mesmo dentro da igreja, sobre sexualidade. E aquilo virou um tabu, virou uma situação que a gente não quer abrir aquela porta daquele quartinho. E uma pena, porque é a coisa mais linda que Deus fez, sendo usufruído na hora certa. Eu acho que é muito, muito importante a gente poder tratar isso hoje, assim. Eu acho que não deve ser trazer para dentro da igreja, porque isso vai trazer um crescimento, vai ser uma bênção para vocês. Vocês estão recebendo um chip, um programa muito mais cedo do que nós aqui às vezes recebemos, e é um presente de Deus para vocês. Muito bom, muito bom. Rodrigo, você acha que a gente quebra tabus falando sobre esse tema aqui com esses adolas? Bom, Lucão, eu acredito que a sociedade, em primeiro lugar, acho que tem tabu dos dois lados, né? Eu acho que a sociedade, por muito tempo, criou isso como um tabu. Então, anteriormente, a gente tinha famílias muito tradicionais, né? Aquela coisa muito... assunto de adulto, assunto de adolescente, de criança, não entrava, né, na roda de conversa nas famílias. E também, no nosso meio cristão, por muitos anos, a gente ignorou esse assunto. E a gente viu como mal foi isso, né, no meu ponto de vista, porque do lado de lá das trevas, eles trabalharam muito bem com esse tema e deturparam muito. Então eu acho que eu não diria que a gente quebra tabu, eu acho que a gente retoma, né, no sentido de trazer às claras aquilo que Deus quer que a gente saiba, compartilhe e viva o tema da sexualidade. E se tem algum tabu para quebrar, de repente no sentido da gente, crente, falar sobre isso, o Adriano falou bem, eu não tive essa oportunidade, pessoal, e aprendi tudo errado. Levei muito tempo para poder aprender. Então, eu acho que é muito importante, cara, da hora o assunto, depois nós vamos ter o proibidão, as meninas aproveitem também, façam suas perguntas, porque eu acho que é muito oportuno. Muito bom, muito bom. Maravilhosa, fala para mim aí, você acha que a gente corre algum risco de tratar isso dentro da igreja? Você acha que tem problemas a tratar isso, ou isso tem que ser de fato tratado mesmo de forma enfática ou não? O que você acha? Eu acho que tem um grande risco a gente trabalhar esse tema na igreja, que é o risco da gente ter uma geração com a sexualidade curada. Um risco muito bom. Glória a Deus. Que eu quero correr. Porque uma coisa que eu aprendi, gente, assim, vou compartilhar um pouquinho, tá? Da minha vida aqui. Eu casei virgem. E foi um dos melhores privilégios que Deus poderia me dar. Porque um dos medos que eu tinha por Lucas ter vindo assim do mundão, ter tido várias experiências, eu pensava, né, oh meu Deus,
O que eu posso oferecer para esse homem? Nada. O que ele vai querer comigo? Eu não sei nem o que eu vou fazer. Exatamente, várias mentiras que o mundo, né, falava para mim. E Deus me mostrou que quando o tema é sexualidade, quanto menos intimidade eu tenho, mais frutos eu colho no futuro. Quanto menos experiências, mais maravilhoso vai ser lá na frente. E uma outra coisa, para o momento de perguntas agora, que eu quero abrir para vocês, é que às vezes a gente acha que falar sobre um tema que não é tão comum, né, ser falado, como sexualidade, vai trazer vergonha, vai gerar vergonha no nosso coração, e às vezes a gente acha que só nós estamos passando pelo problema que nós estamos passando. Mas a verdade é que quando a gente se fecha, a gente se torna o pior de todos. E quando a gente se abre para a situação, a gente se torna uma única coisa, igual. Todo mundo ali passa por isso. Então, eu quero encorajar vocês a falarem sobre isso, fazer as perguntas que vocês têm, porque aqui não tem ninguém pior do que vocês, não tem ninguém melhor do que vocês. Aqui é todo mundo um bando de pecador necessitado extremamente de Jesus e aprendendo e caminhando, inclusive a gente que está aqui na frente. Então, abram as perguntas com transparência mesmo. Isso aí. E nós não vamos estar aqui para julgar vocês, mas para ajudar e caminhar com vocês. Isso aí, gente. Vamos lá. Quem não tem o meu número de WhatsApp, graças a Deus, a gente tem muito visitante aqui hoje, graças a Deus. Eu acho que a galerinha do Ideal invadiu o Gap hoje, está aí, né? Show, top. Eita, cutuca. Se você estiver ao lado de alguém que é visitante, não tem o meu contato e quiser fazer uma pergunta, passa o meu contato ou faça a pergunta por ele ou por ela. Beleza? Nesse primeiro ponto, alguém tem uma pergunta, uma dúvida, uma colocação? Alguém? Se não tiver no microfone, pode mandar no WhatsApp. Alguém? Um por vez, um por vez. Quer fazer, Maga? Quer não? Não? Tem pergunta? Tem ou não? Tem não? Então pode passar o slide, por favor. Vamos tentar definir. Pode passar. O que é a adolescência e por que é importante a gente definir essa fase que vocês estão passando. Então, a adolescência é a transição entre a infância e a fase adulta. É uma invenção moderna. Por que é uma invenção moderna? Porque não existe adolescência na Bíblia. Tá ligadinho? Na Bíblia, a pessoa atingia a maioridade muito mais novo. É uma crise que ganha contornos físicos, emocionais e sociais. Mas é um momento de oportunidade. Pode passar? Agora, para a gente dar... Eita, pode passar. Pode passar? Para a gente dar mais ênfase, vamos tentar então definir. Eles já definiram, mas de forma mais prática, a partir do slide, o que é a sexualidade. É uma criação de Deus. A história da sexualidade bíblica não começa com a queda, mas sim com a criação. É um patrimônio bendito, administrado com seres humanos caídos. Então, por que é um problema hoje tratar sobre esse tema? Porque você e eu, nós somos pecadores. Vocês entendem isso? Então, é importante o quanto antes a gente falar sobre isso, porque vocês têm a oportunidade de sofrer menos amanhã, do que eu e vários outros sofreram, tá? Pode passar? Agora sim, a gente vai tentar fazer uma distinção de forma rápida sobre desejo e prazer. Rodrigo, a gente vive uma geração que ela é muito apegada ao desejo. Então ela só quer desejo porque ela ama o prazer. Você acha que tem alguma coisa na sociedade que tem pressionado essa geração para que ela se envolva, se entregue e experimente aquilo antes da hora? Sem dúvida sim, né? Eu acho que a sexualização, a gente falar de sexualidade, quanto antes é melhor, né? Lá em casa até com o Gustavo, de dentro da realidade, a gente vai abordando o tema. Mas ao mesmo tempo a gente também tem que tomar um cuidado com a sexualização precoce, né? Então, o que acontece hoje é um bombardeamento nas redes sociais, em vídeos, enfim, as influências que se tem hoje, né? De meninas muito jovens. E aí eu acho que esse ponto da sexualização muito precoce atinge bastante as meninas. Os meninos também. A gente vai tratar depois com os meninos um outro tópico, né? Isso.
A gente vai pontuar uns coisinhas Claro. aqui também, mas lá de forma mais direta. Mas aqui eu acho assim, existe sim, há um bombardeamento, a gente precisa estar vigilante. Cá, você acha que de fato isso se torna mais explícito em quais áreas, né, que envolve a sexualidade da adolescência? Por exemplo, pode passar o slide? Você acha que faz sentido essa frase? Deus é a origem do prazer, afinal, o prazer é algo que a sociedade criou, e então oferece e bombardeia a nossa adolescência com vários desejos e prazeres, ou é algo que o próprio Deus gera em nós na criação? O que você acha? Eu vou te responder como uma neurocientista. Perfeito. O cérebro, ele é preparado. Deus colocou um elemento chamado dopamina cerebral, que é a descarga de todo o prazer que um ser humano sente. E aí, o que acontece? Quando ele come, ele sente prazer. Quando ele vê celular, ele sente essa dopamina. Quando ele faz qualquer coisa que gere prazer e recompensa, o cérebro ele fica completamente como se fosse uma purpurina ao mesmo tempo em todas as áreas. Ocorre que o inimigo, sabendo disso, também um cientista de cérebro, usou isso, que foi o canal aonde deu origem aos vícios. Muito bom. Então, eu não entendo como ruim ou é bom. O que define é a quantia. Passou da quantia do equilíbrio, vira vício, e tudo que é extremo não vai ser saudável. Nossa, muito bom. Muito bom. Ô Adriano, você acha que a gente, conforme o próximo slide, nós fomos criados para sentir prazer, ou o prazer é algo distante da realidade que o cristão não pode sentir? Tipo assim, não, você é cristão, tem que santificar, para ser de Jesus, você não pode sentir prazer. Você acha que isso é um mito ou uma verdade? Pode passar o slide? Eu acho que é um mito, né? Porque Deus nos fez da forma mais linda possível. E o Rodrigo e a Princesinha falaram uma coisa muito importante. A gente tem que saber o meio termo. Por exemplo, galera, Salomão falava, olha, não apresente o amor antes da hora. Mas isso está se falando para crianças, né? E a gente tem que jogar da nossa criação essa questão de adolescente, aborrecente. Negativo, vocês já são pessoas entrando na fase adulta e vão ter uma vida maravilhosa. Mas tem que entender que Deus deu esse presente para o homem, desde o Jardim do Éden. Acontece que Satanás é tão organizado, e a gente precisa falar isso aqui, que ele transforma o prazer em libertinagem. Muito bom. E joga isso no lixo. Pega a coisa mais linda que é o prazer. Prazer é a coisa mais linda. A gente tem a gente tenta se dedicar um ao outro, e a gente sabe quanto isso é rico, quanto vale a pena. Mas, por exemplo, onde vira uma libertinagem em alguns países, como também em algumas sociedades, a nossa, e vocês têm que tomar esse cuidado, galera, especialmente na fase, quando vocês entram vocês vão entrar na faculdade, o assédio é muito grande, sabe? Eu tive por algumas vezes na China e me assustei com uma coisa terrível, assim. Como a sexualidade só foi explorada pelo inimigo, eles chegam na fase adulta sem saber o que fazer, sem saber administrar o prazer, e o que acontece? Eles simplesmente chegam no final do dia e se comunicam e falam assim, olha, e às vezes nem se conhecem, olha, eu estou com desejo de ter prazer. A mulher fala assim, eu também estou com desejo de ter prazer. Então, às 6 da tarde, a gente se encontra em tal lugar na cidade, e a gente vai ter se relacionar sexualmente. Aquilo é uma situação simplesmente carnal, onde não envolve sentimento, onde não envolve carinho, e é isso que Satanás desvirtua, né? Então, eu acho sim, que é um mito que nós temos que receber o prazer que Deus nos deu, mas sabendo usá-lo da forma correta, né? Vamos lá, nós temos algumas perguntas, então já vou começar a fazê-las aqui. Tem uma pergunta que é o seguinte: todos sabemos que a pornografia é uma libertinagem, mas eu querer saber como fazer bem é errado? E aí, princesinha? Vamos por vez, cada um por vez. Quer que eu repita? Não, pode deixar. Vai lá. Então, gente, eu acho que a gente em algum momento ia entrar nessa questão, né, da sexualidade e o pecado.
Porque o que acontece é que a gente sempre relaciona a sexualidade a pecado. E para nós, cristãos, a gente olha como se os pecados sexuais fossem os piores pecados do mundo. Então, ai meu Deus, vi pornografia, estou condenado ao inferno. Gente, não é bem assim que funciona. E eu queria que você soubesse, se você já assistiu, teve contato com pornografia, você não está condenado ao inferno, mas você precisa de uma mudança de mente, de uma mudança de vida, uma mudança de conduta, porque isso não prejudica só a sua vida espiritual, isso prejudica a sua vida física e os seus futuros relacionamentos também. Então, primeiro ponto, vai te prejudicar assistir pornografia, não vai te ajudar. Segundo ponto, lembra que eu falei, a primeira coisa que eu falei aqui foi que quanto menos a gente experimenta da sexualidade, mais frutos a gente colhe lá na frente. Perfeito isso. Eu entendo muito isso, que a sexualidade é uma via de mão única. Pensa aí, aqui em Cascavel tem várias ruas que a gente só vai, que a gente não volta por ela, não é? Imagina que você está num carro, e o carro é a sua sexualidade, você vai, e aprofunda em conhecer, em conhecer. Não tem como dar volta, não tem como dar ré, só vai para frente, tem vários carros indo e você não consegue voltar. É assim a sexualidade, quanto mais eu experimento, mais eu vou conhecer e eu nunca vou deixar de conhecer aquilo. Então, um vídeo pornográfico que eu vi, nunca que eu vou deixar de ter visto. Eu já vi. Uma experiência sexual que eu tive, nunca vai ter deixado de acontecer, porque já aconteceu. Então, o que eu posso fazer para que isso mude? Ter experiências sexuais no momento certo, com a pessoa certa, que é dentro do casamento, dentro do padrão de Deus, e aí, me aprofundar em conhecer a partir daí. Detalhe. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque eu falei para vocês que eu casei virgem e eu tinha esse medo do meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Vai ser horrível, meu marido vai odiar e não sei o quê, vai dar tudo errado. Gente, não deu tudo errado, fiquem tranquilos, estou viva. Glória a Deus. E só melhora. É isso que eu sempre falo sobre o casamento. Só melhora. Porque se você tem uma pessoa que te ama em Jesus, essa pessoa vai preocupar em satisfazer você e você vai se preocupar em satisfazer a pessoa. É simples. Escolha certo. Escolha uma pessoa que ame Jesus acima de tudo e você vai caminhar com aquela pessoa em melhorar a vida sexual, em melhorar a sua vida em muitas áreas. Então, é lógico, né? Talvez não seja perfeito num primeiro momento, talvez, mas vocês vão caminhar aprendendo juntos e isso é lindo. Não tem nada mais lindo do que isso, do que você crescer com alguém, inclusive na sexualidade. Amém. Vamos passar o próximo slide, que aí, como a gente já entrou no tema, vamos desenvolver um bate-papo a partir desse tema. Tem uma pergunta aqui, depois eu volto para a Rodrigo, que eu queria passar para a Karine, que eu acho que vai envolver muito aí da área dela, de atuação como profissional, excelente profissional, por sinal. Uma pergunta é o seguinte: a masturbação causa ansiedade e afasta de Deus? O que você acha, cara? Eu acho que gera isso, né? Eu acho que eu vou pedir para o Adriano responder. Vai, Adriano. Não. Vai, Rodrigo! Eu digo porque eu sei que tem efeitos no cérebro, né, emocionais, que geram isso, né, distúrbios, mas pode ser, tranquilo. Amor, responde da masturbação que eu falo da pornografia, pode ser? Vai lá. Então, por gentileza, faça a pergunta. Tá bom. A masturbação causa ansiedade e afasta de Deus? Galera, é uma pergunta muito inteligente, tanto essa quanto a anterior. Mas veja bem, quem é o pai da mentira, né? Satanás é o pai da mentira. Então, quando a gente fala, por exemplo, em pornografia, que leva à masturbação, primeiro que a gente tem que entender, é muito importante para os homens e para as meninas, né, para os meninos, que aquilo é o suprassumo do que não é verdade. Então, quando você vê um vídeo pornográfico, alguma coisa, isso não existe na vida real, porque eles são atores. Não é daquela maneira que se apresenta um relacionamento de casal. É muito, aquilo ali está fabricado justamente para a gente se sentir inferiorizado, para você ter medo de amanhã depois se relacionar com a tua esposa ou com o teu marido. Isso vai gerar um medo e gera uma ansiedade. E aí, muitos se esconderam atrás da pornografia também, porque aí faz uma bagunça na mente. Muitos tiveram até medo de se relacionar, aí se escondem na masturbação, vira uma bagunça. Então, resumindo, um abismo puxa outro abismo, sabe? Então, quanto a princesinha falou muito bem, brilhantemente, a questão da pornografia. Estou tentando explicar porque a questão da masturbação é uma situação bastante delicada. Tranquilo. Na minha opinião, eu acho que vai gerar ansiedade.
vocês têm que estar em ambientes como esse aqui, que realmente vão abrir para a sexualidade, o que não acontecia há anos atrás. E a minha dica é, vocês têm amigos aqui, podem me procurar, nos procurar e façam perguntas. Vocês não precisam tentar buscar essa resposta ou na masturbação ou na pornografia, sabe? Mas eu acho que, realmente, eu invoco esse princípio, que um buraco, ou seja, um abismo, vai puxar outro abismo. Quanto mais se masturba, mais vai mexer no cérebro e mais vai tentar achar situações que não são reais, assim, sabe? Quanto mais masturbação, mais pornografia, por exemplo, você vai querer se preparar mais para um casamento, mas aquilo não vai ser uma realidade, porque você vai ver tanta sujeira que às vezes a tua esposa, como a minha, que casou virgem, nós optamos por começar do zero, e foi a coisa mais bonita. Aí, no passar dos anos, você vai ficando craque, eu garanto para vocês. Vocês vão ficando muito bom, então não se preocupem, Menos, sabe? Adriano. Muito bom. Beleza? Muito bom, muito bom, muito bom. Pode falar. Rapidinho. Uma coisa, gente, que eu acho maravilhoso, tem uma psicóloga que eu sigo, e assim, ela fala sobre várias coisas. Ela fala sobre tudo, sobre família, sobre sexualidade. Uma vez ela falou uma coisa que me marcou e eu era solteira ainda, para vocês terem noção do quanto isso é forte. Ela falou que o grande problema da masturbação é que você, única e exclusivamente, vai conhecer o seu corpo, vai viciar o seu corpo, e quando uma pessoa estiver com você e você não sentir prazer tão rápido quanto você se dá, você vai se cansar. E você não vai conseguir nunca, entendeu? Ter um prazer de ter uma relação sexual com alguém, e você vai precisar fazer isso sempre sozinho. E eu não acho que é isso que vocês querem, né, para a vida. Ter uma relação sexual sozinho o resto da vida, sem ter prazer com outra pessoa. Então, vamos começar com essa visão. Eu não quero ter uma vida sexual solo. Eu quero ter uma vida sexual feliz com o meu marido, compartilhar prazer com ele. Se para isso eu preciso abrir mão de masturbação e pornografia, vale a pena. Vale a pena, porque eu quero compartilhar isso com alguém. Bem, antes de passar para o Rodrigo, cara, você complementa, fisiologicamente falando, emocionalmente falando, você acha que a pornografia gera algum tipo de dependência, alguma crise, algum problema? Vou responder isso pegando o gancho da tua pergunta anterior, quando falou assim, eu quero ser, um dos meninos pediu ali, eu quero ser bom de cama. Uhum. E, né, pensando na possibilidade de que ver pornografia é uma forma de ver. Gente, eu tenho uma palestra no YouTube, tudo que vocês quiserem saber a respeito de pornografia, o título coloca lá, Karine Rizard, pornografia que ele puxa. O que eu tive de aula com neurocientistas americanos explicando sobre a pornografia, eu me assustei, porque eu não imaginei que a coisa era tão... Eu realmente sabia que não era bom, mas eu não sabia que era tão ruim. Então, uma das coisas que eu coloquei lá o cara que vê pornografia, ele não fica bom de cama. Ele é ruim. Todas as pessoas que eu atendo dentro do meu trabalho, que os maridos veem pornografia, elas comentam que eles não têm desejo sexual por elas. Então, você pensa que difícil, você está casada e a tua esposa quer que você namore, dê um pego e você não tem vontade. Outra coisa, o teu cheiro muda, o cheiro do menino muda. Então, o que acontece? Se o teu feromônio, que é o cheiro que você libera, que vai atrair a fêmea, que é, no caso, a sua esposa, ele simplesmente entope na tua veia, na tua derme, e você não libera aquilo que faz a mulher te olhar. Ou seja, você está ferrado, ferrado. A outra coisa que acontece é que você não consegue olhar no olho de uma mulher. Na hora, quem vê pornografia fica tão viciado em olhar peito e bunda, outras coisas, que a pessoa ela não explora. Até vai uma dica para vocês, rapazes, quando vocês casarem. Não existe só peito e bunda no corpo de uma mulher. Gente, tem a cintura, tem a barriga, tem essa parte do ossinho. Tem lugares tão bonitos do corpo, segundo meu marido, menos o pé, que ele acha meu pé feio, mas eu acho ele bonito. Agora, é tão
bonito. E a pessoa, quando ela foca na pornografia, ela perde quase que 50% da exploração do corpo, de como que o homem poderia fazer na mulher. Entende, Lucas? Isso tá lá, ó, tá tudo explicado, tá um gráfico assim, ó, Muito bom. que se você vê, você entende como que é, e é traduzido de um livro em inglês. Legal, muito bom. E outra coisa que eu ia falar para as mulheres, as meninas, eu não vejo pornografia. Muitas de vocês vão falar assim, ai, nada a ver, eu nem me interesso sobre esse assunto. Eu vou falar o seguinte, vocês se enganam de achar que vocês não veem, entre aspas, pornografia. Vocês podem até não ver um ato sexual de um vídeo que vocês entram para assistir, porque não é ainda do interesse. Porém, de tanto vocês olharem as amigas no Instagram, indo para a academia, postando as fotos, de tudo que elas fazem, vai gerando em vocês, meninas, a mesma coisa que gera nos meninos quando eles olham pornografia. Vocês começam a se sentir inferiores. Vocês começam a desvalidar o corpo de vocês. Vocês começam a olhar defeito em todas as partes que vocês têm de bonito. E isso vai contaminando o cérebro a tal ponto que você só se olha com insatisfação. Então, é uma pornografia disfarçada. Porque hoje em dia você não sabe nem dizer quem está na igreja e quem está fora, né? Numa academia. E isso não deixa de ser uma pornografia explícita que a gente vive. Porém, o ponto-chave é o que ela me causa. Ela tira a mulher de entender que ela é singular. E quando a menina está muito contaminada com isso, é aquela fase que ela chega que a perna é pequena, fina demais ou grossa demais, o cabelo é enrolado demais ou liso demais, daí começa tudo aquilo que vocês já sabem. Muito bom, muito bom. Tem uma pergunta aqui que foge um pouquinho, mas eu queria fazer, vou passar para o Rodrigo ali. Rodrigo, a pergunta é, para beijar, tem que esperar o namoro? Boa pergunta. Bom, gente, eu gostei muito do que a Sabrine falou sobre o quanto mais conseguir esperar para aproveitar no momento correto, realmente é melhor e vai ser muito mais recompensador. Bom, vamos lá, galera. Eu acho assim, nessa geração de vocês, né? Quer dizer, beijo hoje é algo até tão banalizado, não é? Então, assim, cara, beijo aqui e tal, a gente escuta. E eu acho que, particularmente, hoje, olhando para trás e percebendo como eu negligenciei isso, também pela falta de ter esse bate-papo, eu gostaria muito de poder ter me guardado 100%, todos os sentidos, cara, para minha mulher, né? Não foi o meu caso, não foi o meu caso. Mas eu acho que quando a gente está falando em relacionamento, e aí você fala, eu quero beijar para saber se é ou não é, se beija bem, viu, fi? Esquece aí, princesinha falou bem, depois aprende, os dois se viram. Não vem com esse papinho furado para mim, não. Então, assim, você quer dar uma pegadinha aqui, outra ali, para depois falar, mas é que eu quero ver para namorar. Não, faz a coisa certa, né? Começa certo, senta junto. Outra coisa sobre namoro também que me incomoda um pouco, eu quero falar, é sobre o seguinte. Pois fale, homem. É o seguinte, vamos orar, certo? Vamos orar. Aí você olha para o cidadão, veja bem, meninas, tem coisa que você não gasta energia orando. Você olha o cara, puta bagaceira, né, no sentido de tudo, que não faz nada, Zé Ruela, não sei. Não ora, já está a resposta, está respondido. Menino, olha a menina, tu está na igreja, vai lá, vai procurar, a menina não quer nada com Deus, pega, dá esses beijinhos antes de namorar, deu em vários. Vai orar para quê? Está na sua cara. Entenderam? Então, o relacionamento eu acho que é muito sério e a gente precisa ter a espiritualidade em dia dos dois e a maturidade para poder tomar essa decisão juntos, mas a gente precisa ter a racionalidade de olhar para o cara e falar, esse cara vai ser o pai dos meus filhos? Vai ser a mulher, vai ser a mãe dos meus filhos? Esse é o ponto. Ô Rodrigo, lembrei de uma história de um adolescente que falou assim, ai pastor, conheci um menino, estou apaixonada. Pastor, ele é bonito,
Ai, assim, o olho é verde, o cabelo é assim, nossa, ele trabalha, é da igreja, só tem um defeito. Qual que é? Ah, ele costuma bater na mãe dele. Precisa orar, gente. Né? E outra coisa é isso, gente. Olha, dentro da igreja é outra coisa também, porque a gente fala muito sobre essa questão do jugo desigual, né? Era um termo que a gente usava no nosso tempo, né? Agora, eu quero dizer para vocês que até dentro da igreja, você precisa estar de antena ligada. É verdade. Tem que selecionar também, meu filho. Tem que olhar, porque tem gente aqui que chegou hoje, chegou amanhã. Então, assim, eu gosto do Paulo, ai, meu Deus, como é que chama o Paulo Borges? Ele fala o seguinte: não se frustre se quando você casar, você perceber que você não é a pessoa certa para a sua esposa. E que a esposa também não é a pessoa certa. Porque, de fato, não existe a pessoa certa. Eu vi você falar outro dia que estava à vontade de fugir, não é? Claro que dá. Nossa, precisa como assim? Ela falou, eu escutei outro dia aí, tomei para mim. Falei, ô, glória. Você vai Sou melhorando, só eu, né? não sou só eu. Então, eu acho que é isso, cara. Legal, legal. Eu lembrei daquela história que também, poxa, aquele cara, ele é um pão, mãe, ele é lindo. E ele vai na igreja de vez em quando, né? Mas se lembrem, meninas, e vocês, se comerem pão todos os dias, vocês vão enjoar. Então não é só de beleza que vive. Tem que ver se o cara é um rapaz ligado a Cristo. Porque assim, ó, eu sou advogado e eu faço, infelizmente, tento não fazer, mas a gente faz muita separação de casais, inclusive de pessoas que frequentam a igreja. Por quê? Porque casaram no jugo desigual. Ou a mulher era crente e o cara era muito gente boa, mas não tinha uma experiência com Cristo. Ou vice-versa. Falaram assim, no decorrer do casamento ele vai se converter e vai acontecer. Às vezes, por misericórdia de Cristo, galera, acontece. Mas tomem cuidado, isso é uma dica que eu recebi do meu pai, que não casou com alguém cristão e sofreu por 10 anos, os dois. Tanto a minha mãe quanto ele. Depois, Deus, por intermédio de muita dor, de um acidente, eles se converterem. Então, procurem se relacionar com alguém que realmente tenha em primeiro lugar Cristo. Depois seja bonito, depois seja uma pessoa educada, que não bata na mãe. Por favor. E com relação ao beijo, só para complementar, eu acho interessante que além do sexo, mas a gente não pode banalizar o beijo, porque é a coisa mais gostosa que tem. A gente se beija na intimidade como se estivesse namorando, sabe? E eu nunca quero perder isso. Mas o beijo, galera, é muito importante. Gravem isso, faz uma ponte com a outra pessoa. Uma vez que você beija, não é só se a pessoa tem um mau hálito, um bafo de gambá, entendeu? Mas você está fazendo uma ponte espiritual. Tudo que tem dentro da outra pessoa, você está trocando. E daqui a pouco você beija 10 meninos ou 10 meninas, toda a experiência que aquela menina ou aquele menino já teve na vida, começa a passar para você e você começa a se encher de sujeira. E daqui a pouco você também está sujando os outros. Entende? No mundo espiritual eu estou dizendo isso aí. Então, por favor, não bloqueiem as bênçãos que Deus tem para vocês. Muito bom. Tá? Muito bom. É minha dica aí. Pessoal, tá, pode ir. É rápido, Tá chovendo perguntas aqui, então vou ter que começar a filtrar, beleza? Mas pode Há falar, 101 tipos de beijos catalogados. 101 tipos de beijo. 101 tipos de beijo. Catalogados pela minha profissão e vocês veem que hoje o povo só explora o selinho. Entendeu? Passa para mim os cards. Vamos testar lá. Vai lá, Princesinha. Gente, o que acontece é que, assim, sobre beijo, né? Vamos voltar para o assunto beijo, que foi a pergunta para o Rodrigo. Eu gostei demais dessa pergunta, porque eu e Lucas, a gente decidiu fazer corte no nosso namoro, que foi loucura. Então, eu sempre conto para vocês, mas eu gostaria de relembrar como foi um pouquinho da nossa história. Eu e Lucas, a gente decidiu que a gente ia casar, não que a gente ia namorar. A nossa primeira conversa foi: a gente vai casar, isso aqui não é para brincadeira, é um casamento, a gente está se conhecendo para casar. Fechou? Fechou. A gente não tinha se beijado. Ele foi conversar com minha mãe, a gente não tinha dado nem selinho. E eu estava lá crente que Deus ia ser misericordioso, que esse beijo ia ser bom. Só que o que aconteceu? Isso foi num domingo. Na quarta-feira, gente, 3 dias depois que a gente já estava namorando, que a gente foi beijar.
Aí o Lucas foi lá, me deu um beijão. Sabe aquele beijão de cinema que você vê até estrela? Aí eu... Fui pra cima mesmo. Ele deu um beijaço que eu fiquei assim, meu Deus, que é isso? Não, chocante, né? Muito legal. A situação. Aí eu Só fui para papo de casa, qualidade. aí em vez de ficar feliz, eu fiquei triste. Eu não fiquei feliz. Falei, Deus, eu não quero viver um relacionamento que não esteja em santidade. E se eu continuar beijando desse jeito, não vai ser o suficiente para me satisfazer. Glória a Eu Deus. preciso parar. Eu mandei mensagem para Lucas na hora. Falei assim, oi, tudo bem e tal? Que bom, né? Que a gente deu um beijo lá e foi muito legal, mas é o seguinte, não vai rolar para mim. Vai ter que ser na corte. E aí, quando eu mandei mensagem também, eu já estava cagando e andando. Falei assim, ele não vai me querer mesmo e tá tudo bem, porque eu já tenho Jesus e tá tudo certo. E aí, Lucas me mandou um áudio. Escutem isso, meninas, porque o menino de Deus, ele vai olhar para você diferente. Eu tinha certeza que Lucas não ia me querer mais, porque eu não queria beijar ele, e eu achava que todos os homens só queriam uma coisa física. E quando eu falei para ele que eu não ia mais beijar ele até a gente casar, ele me mandou um áudio chorando, falando assim, você é a mulher de Deus para mim, era tudo que eu queria ouvir de Glória você, a porque eu Deus. também quero viver em santidade. E Glória aí, a meu filho, né, foi daí desse dia do nosso primeiro beijo até o casamento sem dar um beijaço. E aí a gente aproveitou um monte na lua de mel. Glória a Deus. Chorei, largado. Ó, tem uma pergunta aqui exclusiva para Karine. Pergunta para Karine, pois queria saber por que quando eu cometo o ato da imoralidade, depois eu fico muito arrependido. Eu acho que é expressão do Espírito Santo falando com você. Tudo que é certo e que é errado, a gente entende que gera culpa, né? Fator gerador de culpa depois. Mas quando você... E assim, gente, é uma coisa tão engraçada que quanto mais você alimenta a sua carne, mesmo que você saiba que aquilo é errado, mais você vai fazer. E às vezes, a forma de você lidar com isso é entendendo que é um privilégio esse incômodo que a pessoa tem, porque se ela investiu o tempo que ela leva para coisas, tipo como a imoralidade, com algo que ela pode ler ou se satisfazer, que vai somar com a vida dela lá na frente, ela vai virar uma enciclopédia de coisa, de bom conteúdo. Então, sinta-se privilegiado por você se sentir mal, com culpa, porque é o Espírito Santo te gerando arrependimento, te convidando para uma mudança de rota. Muito bom, muito bom. Eu tenho... Pode falar? Só vou pedir para passar os slides. Vai passando os slides, lá na frente até o slide cobiça. Pode passando. Só para complementar um ponto que eu acho que é mais do que complementar, é estender o braço. Isso. Estender a mão. Porque o vício em pornografia é algo, pessoal, que é muito difícil de você sair sozinho. Então, a primeira coisa, reconheça esse erro. Procure alguém, venha até o pastor, venha até alguém, alguém que possa, de fato, te ajudar. Certo? Não adianta achar outro cego para te guiar. Então, precisa ter alguém cheio do Espírito Santo para te ajudar, mas busque ajuda. Porque, de repente, o que você está falando é que essa frequência, você se arrepende toda hora, você fica mal com isso, e como a Karine falou, mais você se alimenta, mais você vai, mas mais você fica ruim. Enfim, às vezes você está querendo lutar também com as suas próprias forças. Somos um corpo, a gente se ajuda, cara, reconhece, busca, procura ajuda. A gente está aqui para se suportar. Muito bom. Posso complementar, puxando desse assunto que você falou? A pornografia, ela tem um ciclo. Ela gera dopamina, a dopamina gera uma descarga de prazer superior à do sexo. Quem não vai gostar de pornografia? Porque tem várias taxas, cocaína, maconha, relação sexual. A pornografia, ela é melhor do que todas essas que eu falei. E aí, o que acaba acontecendo? O teu cérebro identifica, são mais de 780 unidades de dopamina por segundo. O teu cérebro, ele percebe, ele te dá uma sensação de alegria, gerou a sensação de descarga dessa recompensa, depois ele gera queda brusca
Não, depois ele tem relaxamento, depois do relaxamento gera a culpa, e com isso vem a tristeza, e se feito demais, gera depressão. Nossa. Todos os casos que eu atendo de homens com muito vício de pornografia, eles têm problema com depressão. A queixa principal que eles eles não chegam no primeiro dia e falam, olha, eu estou aqui por causa da pornografia. Eles trazem a depressão como um ponto de... ou depressão, ansiedade. E, gente, não se enganem, tá? Porque teve um caso que eu atendi de um homem que ele via tanta pornografia, que ele chegou ao cúmulo, e eu lembro daquele dia que eu nunca mais esqueci. Ele falou, Karine, eu estou preocupado comigo. Deu por quê? Porque eu vi na rua uma menina de 7 anos e eu me senti sexualmente atraído por ela, 7. E eu lembro disso porque uma das minhas filhas estava com 7 anos naquela época. E aí eu falei, mas o que você enxerga num corpo de criança? Porque não tem bunda e não tem peito e não tem graça. É um corpo infantil. E ele falou assim, ó, pois eu já fui tão deturpado, eu já passei de todos os estágios dos vídeos em pornografia, porque você começa com uma cena, aí vai aumentando o nível do nojo, entendeu? Para atingir o mesmo nível da dopamina. Que ele não tinha mais, ele já tinha visto até sexo com animais, tudo isso já tinha passado, o último apelo dele foi para corpos infantis. Então, a coisa é muito mais embaixo. Exato. Uma coisa que eu ouvi, Karine, é que todo pedófilo não, como fala, viciado em pornografia. Todos são. Gente, todos são nerds, a maioria deles tem o mesmo perfil. O filme O Som da Liberdade que a gente assistiu, vocês assistiram aqui, né? A galera dos PGs assistiram. Vocês lembram, gente, quem foi com o grupo aí? Vocês lembram que o pedófilo inicial, ele era bem um cara de retardado, assim? Um cara de, né? Ele tinha estilo. Porque a pessoa que tem esse perfil, Rodrigo, eles têm uns traços muito semelhantes. Eles são pouco associáveis, eles ficam muito tempo isolados, em contato, sem trocas relacionais com as pessoas. Entende? E aí, óbvio que esse isolamento, como a palavra de Deus fala, o isolar não é bom, porque você foge da sabedoria e fica longe da sensatez. E aí o que acontece? O isolamento, ele te dá vazão para 1000 fantasias, e daí entram as mentiras que a gente sabe de onde vem. Muito bom. Tem uma pergunta aqui muito legal, e eu vou direcionar para o Adriano. Adriano, a pergunta é o seguinte, nossa, está com muita pergunta aqui, galera. Como devemos agir quando um ambiente como a escola apresenta muitas falas sexuais erradas? Como lidar com essa pressão desse ambiente que gera isso, né? Que tipo assim, mais, de incentivar... Isso, de incentivar aquilo que nós entendemos. Por isso é importante esse tipo de reunião, para a gente também estar com a ideia bastante cauterizada, né? Justamente para fazer isso, né? Gerar isso, exatamente, essa resposta para eles. Exatamente, para quando nos for indagado, ou quando chegar numa situação que te coloque numa situação de constrangimento, você ter o preparo para responder, é muito importante, sabe? Então, esse conhecimento, porque você não pode simplesmente... claro que você não vai criar a Terceira Guerra Mundial, né? Mas você também, em sendo questionado a tua posição, eu falo para vocês, gente, eu já tive momentos onde eu achei que seria envergonhado na faculdade por responder assim, contrário aos meus colegas, e Deus, felizmente, me exaltou, sabe? Mas por se posicionar, por exemplo, olha... eu vou contar uma história, por exemplo, até o início da faculdade, que eu acho que você tem que tomar muito cuidado. Eu me guardei, como o Rodrigo estava comentando, fiquei firme e falei, não, eu queria muito me guardar como a minha esposa se guardou para Cristo. Mas no início da faculdade, o bombardeio, a gente, se não, você não tem, eu nunca tinha entrado nesse assunto, meu pai sempre teve vergonha extrema de falar comigo, e eu tinha muita curiosidade, muita. E na igreja, jamais a palavra sexo nunca foi nem citada.
Ô, pessoal, ó, é importante vocês perceberem o que o Adriano está falando, de gerações. De gerações, galera. Que, de certa forma, gerou uma dificuldade, né, Adriano? Muita Não dificuldade. facilitou o processo. Porque daí eu entrei na faculdade, saí de uma situação mais quietinha, comecei a trabalhar, comprei um super carro e comecei a ser assediado. E não sabia o que fazer. E a gente fica, puxa, mas que mundo legal é esse? E aí você, infelizmente, cai em algumas situações que também não me trazem orgulho. Mas assim, aí rapidamente eu me recobrei, passado dentro do período da faculdade, eu falei, Senhor, não, eu quero o Senhor. Porque é o seguinte, o pecado, aquilo que o pessoal fala, masturbação depois gera, por que eu fico triste? Porque gera o pecado, gera morte. Agora, a gente não deve deixar isso nos afastar de Cristo, sabe? Eu vi o pecado e falei, não, eu preciso me restaurar. Fui aos pés do Senhor, como o Rodrigo disse, busquei amigos dentro da igreja e fiz um propósito. Falei, Senhor, então de hoje em diante, volta também no assunto, tudo gera os mesmos assuntos. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, a próxima menina que eu beijar, eu quero casar. E eu vou casar. E eu fiz um pacto com Cristo. Só que eu achei que isso ia levar 1 mês, 2, 3. Passou 1 mês, e Deus me colocando, me lapidando. Passou 6 meses, passou 1 ano, e passou 1 ano e meio. Eu falei, Senhor, eu estou quase desistindo. Quando chegou em 2 anos, Deus falou, não, a direção, me mostrou a Karine. E eu, antes de beijá-la, eu pedi ela em casamento, galera. Eu falei, eu quero te pedir em namoro, noivado e casamento, para depois te beijar. E eu só vou aceitar depois que você responder. Porque eu estava estudando Gênesis 24, onde Abraão falou, para o filho, né, para Isaac, eu vou arrumar uma esposa, e ela vai dizer sim. Eu falei, a minha vai dizer sim também. Então é isso que eu queria dizer. Eu acho que a gente precisa, aí voltando, nesse período, quando eu me posicionei na faculdade, as pessoas falaram, puxa, legal, gostei, porque a gente viu que você melhorou. Aí a gente começou a fazer grupos de estudo, reuniões, muitos amigos meus vieram para a igreja, mas por posicionamento. Muito bom. Porque eu podia ter ficado quieto, como fiquei várias vezes, galera, várias vezes fiquei quieto, zombaram de sexo, eu também zombei, tiraram sarro, eu também tirei, até o dia que eu falei, não, eu preciso me posicionar, Deus está me capacitando. E deu essa diferença. Muito bom. Pessoal, está tendo muita pergunta, não vai dar para passar todas as perguntas, a gente já precisa separar os grupos aqui, mas eu queria compartilhar rapidamente um estudo que demonstra que a geração Z, essa geração, ela tem menos relacionamentos profundos, porque são emocionalmente preguiçosos, não querem ter contato com pessoas, são pessoas que buscam o tédio, não fazem nada. Outra coisa, a sua geração, a geração de vocês que não pratica atividade física, por exemplo, não gosta de se relacionar com pessoas, são mais atraídas pela pornografia. Eu lembro que a Karine pontuou isso, não foi? Se você se isolar, a tendência é que você busque a pornografia como algo que o seu coração está pedindo. Então, a partir disso eu queria entrar nesse ponto. Ô Rodrigo, você acha que está aí, está claro, a Bíblia não cita de forma direta a pornografia, mas a Bíblia cita cobiça. Tem relação? A masturbação está dentro desse tema cobiça? Demais, né? Porque quando se falava inclusive sobre adultério, né? Aí Jesus, ele piora a situação, né? Para os discípulos, né? Quando esperavam que ele ia vir cheio de graça, ele fala, olha, antes, né, ele falava a respeito da lei e tal, ele fala, agora, se você olhar com cobiça nos olhos a mulher de alguém, você já cometeu adultério, né? Enfim, esse olhar de cobiça, pecaminoso, dessa cobiça, né, está extremamente relacionado, eu não tenho dúvida. E tem um tema também, o Lucas, você estava falando sobre, eu acho que o tema do mundo virtual é um tema que a gente precisa tratar. Porque é um tipo de cobiça diferente. Ótimo. É uma mais cobiça perigoso ainda, né? Perigosíssimo. Inclusive, tem uma pergunta aqui, que está nessa linha, Rodrigo, só para já aproveitar e refazer, para a gente remir o tempo aqui. A pergunta é, eu posso consumir pornografia, aquela pornografia soft, né?
através do feed de Instagram, fisiculturista, as menininhas de biquíni, pá. Então, já encaixa essa... Boa. Desculpa se eu te atrapalhei. Ótima É isso aí. Excelente. Eu acho que tem dois pontos que eu queria tratar. O primeiro é sobre o sexo oposto, onde a pessoa vai lá e ela fica dando miguezinho e tal, e faz umas busquinhas ali e tal. Ah, Jesus, não, isso aqui não sou eu não. Tá, pá, pá. Curtindo, colocando pessoas, seguindo pessoas assim, e segue rapidinho, e o dedinho segue, mas o olhinho fica. E tem uma outra coisa que eu vi, gente, que uma cena de pornografia leva até 7 anos para ser apagada, resetada da nossa mente. Eu não sabia Uma disso. só, imagina. Uma só. Você imagina um filme todo. Então, quando você pega flashes desse também, de várias menininhas bonitinhas, de biquininho, pá, o cara bonitão, isso também fica na sua cabeça, na sua mente. Isso vai se alimentando. Daqui a pouco você vai querer biquininho menor. Daqui a pouco vai querer sem biquíni. E por aí vai. Então, assim, miguezinho, gente. Para com isso, toma cuidado. Muito bom. Gente, vamos lá. Alimentem na tua mente tudo que for bom, tudo que for puro, tudo que for agradável, tudo que for de boa fama, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, eu sei que vocês têm a questão sexual, mas, gente, ela também não deve ser uma idolatria. Invistam tempo em ser gente, em ser profissionais. Vão ler livro de gente que vai se ascender profissionalmente, ao invés de ficar perdendo tempo com a sexualidade nessa hora, porque vai ter sua hora. Muito bom. Moço, Antes da princesinha só falar, pontuar. eu queria chamar 3 adolescentes aqui à frente. É só para ler. Pode vir, Cutuca? Pode vir, Andrei. Uma menina agora, uma menina. Vem, Fiota. Isso. Beleza, podem ficar aqui. Pode falar, princesinha. Eu só ia falar, gente, que a pornografia soft, a gente associa sempre aos vídeos do TikTok, né? Porque realmente, né, vamos falar a verdade, TikTok tá cheio de dancinha que não tem nada a ver. Mas eu quero desafiar vocês a pensarem fora da caixa. Existem muitas músicas pornográficas também. Existem muitos livros que talvez vocês leem de romance, que tem aí uma pornografia soft. Às vezes não é uma coisa explícita, mas é uma coisa que vai gerar algo dentro de você que você, entendeu? Já começa a imaginar outras coisas. Então, eu acho que é talvez até mais prejudicial, porque vai gerando aquele desejo e aquela imaginação, e a gente vai querendo mais e mais e mais, e nunca para. E aí a gente se conforma achando que é normal, né? Que tá tudo bem. Não, porque não é pornografia ver TikTok. Não é pornografia essas músicas que eu escuto. Será que não é mesmo? Tem outro ponto, pessoal, que eu esqueci de falar. Eu falei de 2, falei 1. Estou com um transtorno de... Mas o segundo ponto que eu queria falar é o seguinte, é quando a pessoa, ela quer ser objeto de cobiça. Então, ela se coloca... Então, primeiro ela busca alguém para cobiçar. E outro ponto, que é o problema, que aí sim precisa tomar cuidado, que não é só o consumidor, mas é aquele que fornece material, que é o pior dos problemas, gente. Tomem cuidado com o que isso é exposto aí. Defraudação. Então, assim, às vezes você está olhando alguém e querendo ser também igual àquela mina. Para com isso. Entenderam, meninas? Qual que é o método, Rodrigo, para uma pessoa fazer uma postagem saudável? Excelente pergunta, Se Karen. você, eu estou cobiçando, ou eu quero ser... Você concorda comigo que todo mundo quer ser objeto de cobiça? Gente, vamos ser realistas aqui. Ninguém quer ser invisível, ninguém... Olha, acho que raras as pessoas que querem ser invisíveis. Por bem ou por mal, todos nós queremos ser percebidos, no mínimo. Sim. Mas que método você julgaria? Eu também queria pedir para vocês que vocês aconselhariam. Olha, eu estou aqui, eu estou pronto para postar. Tem um freio? Qual seria um método para desenvolver um freio de falar assim, isso é uma boa postagem, isso aqui seria excluído, vou me expor, melhor não? Cara, 5 segundos, Karine, para mim. 5 segundinhos, pessoa bota o olho, lê o que está querendo escrever, pergunta para o Espírito Santo, está adequado? A resposta vem na hora. Parece até repetitivo isso, mas é uma coisa que para mim dá muito certo. Eu sempre falo, se Jesus tivesse Instagram, ele colocaria isso, ele postaria isso? É uma coisa, é simples. Aí você se coloca no lugar de Jesus, que é apaixonante
Ou outro personagem bíblico que você fala, será que ele postaria isso? Será que vai gerar vida? Porque essa é a pergunta que a gente tem que fazer, vai gerar vida nos outros ou não? Ou só inveja? Então tem tudo isso aí também, né, galera? E assim, ó, eu falo para vocês, tem que tomar muito cuidado, porque a própria Bíblia diz que a inveja, a gente pode com algumas coisas, a Bíblia diz, mas com a inveja, não se pode combatê-la, guerreá-la contra ela. Então tem que tomar cuidado, até com essa situação. Às vezes a gente vou postar uma foto aqui de biquíni e tal, porque eu só quero provocar as minhas amigas, ou os meus amigos. Tomem cuidado, galera, às vezes estão perdendo bênção. Vamos lá. Eu Pode- penso que você pode, cada um deu um, né? Mas a soma de todos acho que contribui. Avalie qual é a minha motivação antes de postar. Se você, minha motivação é sim ser vista, espere, poste amanhã. Retarde o seu processo de postagem, porque você vai perceber, vai clarificar se a tua postagem ela é para ser vista, ela já começou fracassada. Muito bom. Gente, vamos lá, passa os rapidinho. slides. Última coisa É que eu porque a falo, gente está prometo. com tempo curto. A gente tem- Rapidinho. Gente, eu acho que um ponto para fechar é glorificar Deus. Ai, princesinha, mas que papo chato glorificar a Deus. Não, é para isso que você existe. É para glorificar a Deus. Boa. Não tem essa de papo chato. Então, se você não está postando para glorificar a Deus, e com isso eu não quero dizer colocar lá Salmo 119 na legenda, não tem nada a ver. Não precisa fazer uma legenda e um textão e nada disso. Eu quero que você examine a intenção do seu coração, assim como a Karine falou, muito bem falado, examinar a intenção do coração, a motivação e glorificar a Deus com a sua publicação. Deus, ele me incomoda muito em relação a isso, porque quando eu comecei a fazer devocionais, o meu Instagram começou a crescer e depois eu parei. Mas eu percebo que todas as vezes, quando eu falo sobre Jesus, pessoas estão ali sedentas. Então, para que serve seu Instagram? É para postar foto de cropped, de decote, ou você já abriu uma vez aí no seu Instagram, alguma vez, uma caixinha de perguntas, liberando alguém para pedir pedido de oração? Quem aqui já fez isso? Ótimo. Não significa que você nunca vai poder postar uma foto sua. Eu tenho várias fotos minhas lá. Mas todas eu posso falar que são para glorificar Deus. Porque são momentos que eu estou desfrutando, que Deus me permitiu viver, que Deus me privilegiou viver com meu marido, com a minha família, e eu desfrutei daquilo para a glória de Deus. Muito bom. Pode passar o próximo slide. Então, nós entendemos que a cobiça é pôr a atenção sexual naquilo que não me pertence. Vamos ler alguns versículos aqui, para a gente entender um pouquinho de como a Bíblia vai tratar sobre o tema pornografia e quais males isso vai trazer para você. Cutuca, catarro, cutuca, vem cá ler. Pode passar? Isso aí. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Boa, Catuca. Então, não cobiçarás coisa alguma, ou seja, não coloque os olhos naquilo que não é seu, que Deus não te deu. Andei? Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Muito bom. Marcos capítulo 7, versículos 21 e 22. Ou seja, do coração, ó, se liga aqui, tá ligadinho? Do seu coração procedem essas coisas. Ou seja, a pornografia, ela nasce a partir de algo que o seu coração alimenta. Entende? Ou seja, quando você consome a pornografia, a mensagem que o seu coração transmite é: eu amo mais aquilo que eu cobiço do que ao Deus que eu sirvo. Então sempre é uma questão do coração. Vai lá, Fiotinha. 1 João capítulo 2. Capítulo 2. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Pode sentar, obrigado. Obrigado. Beleza. Efésios capítulo 5, versículos 3 e 4 diz o seguinte: que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas, as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Amém. Beleza, família? Vou interromper esse momento e vamos fazer então a separação aqui. Já queria convidar a Samara para vir à frente, para ficar aqui com a gente. Pode vir com esse. E os meninos vão descer, as meninas permanecem aqui, tá bom? Só um minutinho, o Rafael vai para a porta, vocês acompanham o Rafael, tá bom?